Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, disse o Senhor: ai de vós, porque construístes os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que o mataram. Com isso, vós sois testemunha e provais as obras dos vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construíram os vossos túmulos. E por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peça contas a esta geração dos sangues de todos os profetas, e derramarei desde a criação do mundo, deste sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão perdidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestre da lei, porque tomaste a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impediste aos que querem entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Amarravam ciladas para pegá-los de surpresa, porque qualquer palavra que saía de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A salva de palmas para a palavra de Deus. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Meus queridos irmãos, de fato é no Senhor que se encontra toda a graça e copiosa redenção. Na primeira leitura de hoje, São Paulo, primeira leitura, não é? De hoje, São Paulo aos Romanos, ele diz aos romanos e também diz a cada um de nós, diz aos homens de todo o tempo, a nossa condição. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente por sua graça realizada em Jesus Cristo. Veja, meus queridos irmãos, tanto os judeus quanto os romanos daquele tempo e todos os homens de hoje, essa é a condição de pecado. E é Jesus que nos justifica pela graça. A salvação é dom, é graça. A salvação não vem por meio das obras, não. É o que São Paulo diz aqui, mas ela vem por meio de Jesus Cristo. Claro, a igreja não, de modo nenhum, não é? Retira, anula as obras. É necessário, a fé não é, se manifesta por meio das obras, mas as obras sozinhas, elas são insuficientes para salvar alguém. É Jesus Cristo, é graça. É graça, e ninguém pode dizer sem Jesus Cristo, eu me salvo por mim mesmo. É Ele o Salvador, é Ele o Redentor, é dele que vem toda a graça, é Ele quem nos redime, é Ele quem expia os pecados do mundo. Então é em nosso Senhor, é dele que nós devemos esperar, é nele que nós devemos esperar a nossa salvação. Porque senão caímos no erro grave, não é? Aquilo que Santo Agostinho combateu, o donatismo, né? O pelagianismo, uma heresia lá dos inícios da igreja, onde achava que pelas próprias forças humanas o homem conseguiria a salvação pela minha própria força, pelas minhas próprias capacidades. Não, é pela graça de Deus, claro,
Colaboração, a salvação tem que ter, sim, a nossa colaboração, mas é um dom de Deus, um dom gratuito. No evangelho de hoje nós vemos Jesus, proferindo esses ais, ai de vós, que coloca sobre os ombros dos outros fardos pesados, cargas pesadas, e quanto a vós não levanta um dedo, não levanta uma palha. Vejam, mais importante do que saber é viver. Mais importante do que saber é viver. Esses aqui eram os teólogos da época, muitos deles sabiam decor a palavra de Deus. Mas o problema está saber e não viver, saber e não praticar. Eram doutores, os mestres da lei, eram pessoas que tinham conhecimento, eles eram aqueles que foram confiados por Deus a ensinar, a instruir o povo. Só que, lamentavelmente, eles não cumpriam com a missão, ainda impedia que as pessoas fossem salvas, ainda impedia que a mensagem de Deus chegasse ao coração das pessoas. Importante para nós, não basta nós sabermos a palavra de Deus, não basta nós sabermos a verdade se nós não a praticamos, se nós não a vivemos. Aquilo que eu ouço na palavra de Deus, aquilo que eu estudo, e quantos têm o hábito saudável, Padre Jonas foi um dos grandes propagadores de memorizar a palavra de Deus, ter versículos decorados, é muito bom, e recomendo. Mas mais importante do que isso, de ter versículos bíblicos decorados, é trazer para a vida, é praticar. Se a palavra de Deus nos pede que nós perdoemos, devemos perdoar. É o perdão, é a vivência da palavra que nos dá acesso ao céu. É a vivência da palavra que abre as portas para nós dos céus. Caso contrário, nós seremos como esses, hipócritas. E corremos o risco de ouvir de Jesus: ai de vós, que sabe tanto, mas não vive nada. Repito, sem medo de ser insistente, sem medo de ser inoportuno. Mais do que saber, mais importante do que saber é viver. Nós acabamos de ouvir o evangelho, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, e agora esta homilia. Nós devemos sair daqui com realidades concretas. Aquilo que eu ouvi, eu preciso agora, daqui a pouco, ao final da missa, haverá a bênção e o envio. Cada um de nós precisamos sair daqui com algo concreto. Eu ouvi isso, e eu preciso agora viver, eu preciso agora colocar em prática, porque é isso que vai me garantir o céu um dia. Não é saber muito, mas viver muito. Com isso o padre não está tirando aqui a importância do conhecimento, do estudo das Sagradas Escrituras, do estudo da doutrina da igreja. É necessário, precisamos saber, sim, as Sagradas Escrituras. E às vezes, por falta desse conhecimento, quantas pessoas são manipuladas, Chegam pessoas aí, sem nenhum estudo aprofundado, teologicamente falando, e conseguem manipular as pessoas. Precisamos conhecer de verdade, até para nos defendermos, para defender a fé católica. Mas repito, mais importante do que conhecer, mais importante que saber, é viver, é trazer para a minha vida. Eu, Padre Gilmar, tenho que sair daqui com realidades bem concretas. Jesus me disse isso, e eu preciso agora aqui no mundo, nas realidades, colocar isso em prática, porque é isso que vai me garantir aos céus. Lamentavelmente, esses homens, como eu dizia, teólogos daquela época ouviram de Jesus esses ais. E já desde ontem nós temos ouvido nesse capítulo 11, Jesus proferindo esses ais a esses homens. Eram homens que eram para ser santos, mas rejeitam não apenas os profetas e mataram os profetas cruelmente, mas rejeitam o próprio Jesus, o próprio Salvador, aquele que é portador de toda graça, de toda bênção, de toda redenção. Eles rejeitam. A pergunta que me faço e faço a você também: o Evangelho, a palavra de Deus que você escuta constantemente, você acolhe, deixa que essa palavra faça morada em seu coração, transforme os seus atos, os seus comportamentos, os seus pensamentos, ou você a resiste, repetindo o mesmo erro grave daqueles homens do tempo de Jesus?
Entra no ouvido, sai no outro. Padre, eu escuto, mas saindo daqui eu me esqueço totalmente. Não, meus queridos, nós precisamos com muita atenção, a exemplo da Virgem Maria, que ouvia e meditava sobre a palavra de Deus. Nós devemos participar da Santa Missa, nós devemos ter contato com a palavra de Deus atentamente e com essa disposição de coração, com esses ouvidos abertos para escutá-la, acolhê-la em nosso coração e fazer com que ela se transforme vida. Que a Virgem Maria, aquela, como vai dizer Santo Agostinho, é mais feliz do que ter acolhido o Verbo no seu seio, ela o é por ter vivido, por ter gerado, acolhido a palavra de Deus no seu coração. Que ela interceda por nós, que não tenhamos ouvidos surdos para ouvir a palavra de Deus, mas que os nossos ouvidos abertos e um coração acolhedor possa acolhê-la, e na nossa vida cotidiana possamos viver esta palavra, possamos praticar esta palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.